primeira coisa que a gente precisa saber é: alguns pratos vão cair. Decida quais que vão cair. A gente precisa saber o que priorizar. Outra coisa é levantar a mão e enxergar os seus parceiros. As pessoas que moram na sua casa, seus filhos, quando eles começam a crescer, são pessoas funcionais. Elas precisam colaborar naquilo que elas podem. Não se deixe de lado. Faça as coisas que te dão orgulho, sempre, a todo momento. E o nosso tema de hoje é a sobrecarga feminina. Nesse episódio falaremos como que a cultura do dar conta de tudo atrapalha e prejudica a nossa saúde, especialmente a saúde das mulheres. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, o podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. Mundo que é feito da nossa percepção. Se há defeito, a solução. E vamos lá, né? Quem não tem aí uma avó, uma tia, até mesmo a mãe, que é aquela pessoa que é cuidadora da família, que tem que limpar a casa, que acha que tem que sempre estar com a casa limpa, com a roupa lavada, com a comida feita, que jamais pode ir lá pedir o iFood, alguma coisa assim, porque não, é a comida da família. Todo mundo tem alguma referência. Se não tem, tem pelo menos de algum amigo que tenha isso. Isso é uma coisa muito comum. Muitos de nós que estão no mercado de trabalho, tá lá vivendo suas vidas, tem porque em algum momento a gente teve uma mulher como uma figura de cuidado em algum momento, né? E isso está sendo passado para as mulheres atualmente como se fosse uma coisa que elas precisam fazer, elas precisam ser assim. Mas tem um outro lado, né? Que hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho. Então, como que essa situação, como que um cenário e o outro estão se conversando? Como que as mulheres estão dando conta, poxa, de cuidar de tudo aquilo que as nossas avós cuidavam, mas ainda dá conta do mercado de trabalho, igual os homens fazem? Como que tá ficando essa estrutura? A tal da jornada dupla, né? No nosso episódio aqui do Dia das Mães, acho que foi o nosso episódio 3, nós falamos da malinha de culpa que a mãe tem, que a mulher que se torna mãe passa a ter ali na criação daquele indivíduo, daquela criancinha. Só que para além disso, também existe uma sobrecarga e uma malinha de culpa relacionada ao gênero feminino. Pensando aí nos impactos, nas influências que nós temos da sociedade, da nossa cultura, existe ali uma coisa não muito aberta, às vezes não é colocada como você tem que dar conta disso, mas nós já crescemos sendo cobrada por isso, né? Até reproduzimos fala, como vemos uma criança ali que não tá impecavelmente cuidada, alguém fala, nossa, essa criança não tem mãe? Ou o marido, né, o homem ali que às vezes tem, foi trabalhar com a roupa mal passada. Às vezes no trabalho ele não vai ser questionado de tipo, nossa, não conseguiu passar sua roupa? Vamos perguntar, então a mulher não cuida de você? Porque existe uma coisa ali um pouco velada, que algumas atribuições são específicas da mulher. E como a Ká falou, socialmente, antes isso era algo realmente atribuído mais às mulheres, por uma questão ali da cultura mesmo, né, onde que a mulher cuidava da casa, até pelo contexto social as mulheres não tinham tanto espaço dentro de empregabilidade, mercado de trabalho, uma questão do machismo mesmo na nossa cultura, e a mulher ali era condicionada a cuidar do lar, da casa. Só que hoje, essas formatações da vida mudaram, só que as cobranças não mudaram. A mulher hoje, além de ser cobrada por ser uma boa profissional, de ter um bom desempenho, de ter os seus projetos, suas idealizações, ela também é cobrada em cumprir com maestria com afazeres domésticos, com os cuidados dos filhos, como se isso fosse uma obrigação puramente dela. Só por ela nascer mulher, e o marido, né? Que partilha Sim, e às vezes quando o marido que compartilha das obrigações domésticas, das coisas de casa, ai que bom que ele te ajuda. Calma aí, a ajuda eu presto com o outro quando eu estou fazendo ali um favor, quando eu estou cumprindo com uma coisa que não é da minha responsabilidade. Então vocês vejam como é que isso está enraizado em colocar como sendo uma responsabilidade exclusiva e unicamente da mulher. E aí vem um agravante, né? Porque quando a gente fala um pouquinho de divisão de tarefas, de hoje em dia, principalmente, vejo bastante isso dentro do consultório, quando a gente traz essas mulheres e fala assim, poxa, vamos tentar dividir um pouco mais as tarefas. E aí vem como aquilo, não, mas ele não sabe fazer. Né? Mas ele bagunça, e aí não dá espaço nem para o homem aprender as tarefas, né? Homens, eu entendo que se tiver algum homem ouvindo a gente vai falar, né, tá falando aí papo feminista, já lá vem, mas
tudo bem que vocês não saibam, mas tá na hora da gente aprender. Vamos lá. Até porque não existe nada ali na genética da mulher com que faça que ela tenha uma facilidade diferente para isso. Existe um condicionamento cultural, que a mulher, na hora que ela vai ser exposta ali a brincadeiras quando ela é criança, ela vai aprender a brincar de casinha, a brincar de boneca. Não, neném. Sim, logo no início da adolescência, as mulheres geralmente já são colocadas para ajudar dentro das tarefas domésticas. Então é óbvio que uma mulher vai chegar na vida adulta e ela vai conseguir fazer melhor essas tarefas, porque ela sempre foi exposta a essa situação. Enquanto o homem tava lá brincando do carrinho e não sei o que, às vezes ele realmente não teve. E assim, ó, que mágica, que coisa linda da vida. Todo mundo está em constante desenvolvimento com possibilidades de aprendizagens, né? Então, pegando aí que a Cacau falou, você homem que talvez tá quase fechando esse episódio, falando assim, ih, lá vem com esses papos, né? É importante que você fique aqui, porque a tua mulher pode estar sobrecarregada. E às vezes você não tá enxergando que isso também tem um papel ali no seu comportamento. Que às vezes tá aparecendo como uma baixa de desejo sexual. Gera um impacto uma irritabilidade, ali, você tá lá. né? Não tem como. Às vezes o cara tá lá, tipo, minha mulher tá de TPM, ela não tem mais desejo em mim. Mas como que uma mulher que precisa dar conta de uma jornada dupla, está sempre de sentimentos de ansiedade, de culpa e de frustração, vai conseguir se sentir disposta pra chegar à noite e ter relações sexuais e ter atenção ali com coisas além disso? Ela tá exausta. E até puxando desse lado do impacto que causa, a gente precisa pensar nas consequências que tem uma pessoa estar tão sobrecarregada. É importante que a gente faça escolhas claras do que a gente quer, do porquê que a gente tá fazendo aquilo e o porquê aquilo é satisfatório pra gente. Mas a partir do momento que as tarefas, por exemplo, tarefas domésticas começam a ser uma imposição, a mulher ela não vai se sentir feliz por estar cuidando da família, por estar fazendo uma comida, orgulhosa, aquele bem-estar de sentir a casa um cheirinho bom da casa. Não vai ter nenhum prazer vindo disso. Vai ser só o lado ruim, porque aquilo ficou pesado, aquilo se tornou um fardo, aquilo deixou de ser uma escolha. E esse é o risco quando a gente não se envolve, não divide, não olha para aquela situação e fala, olha, isso daqui é dos dois. Deixa eu fazer isso daqui porque isso daqui pode ser uma escolha minha e não porque obrigatoriamente já é meu. Sim, Kai, e dentro de toda essa parte de não ser uma escolha, de ser uma coisa que é sua, fica ali o fardo de que eu tenho que conseguir dar conta, né? Isso deve implicar num sentimento muito grande de falha. Porque se você tem uma jornada dupla, você não vai conseguir dar conta de tudo, dos dois mundos, com maestria, com qualidade. Algum prato desse vai cair. E se você tá numa relação, é importante você pensar, como a Carla levantou aí, que é time, é parceria. Precisa ter divisões. Precisa ter esse senso de colaboração. Se alguém que mora com você partilha de todos esses espaços com você, ela também suja essa casa, ela também se alimenta nessa casa, as responsabilidades são de ambos. Claro que dá pra gente dividir, né? Quem tem mais facilidade, sei lá, um prefere cozinhar, o outro gosta mais de limpar. Dá pra ter combinadinhos, dá pra ter acordos. Não precisa também entrar no outro extremo, né? Tipo, essa não é obrigação minha, então o outro que tem que fazer. Não. Se os dois convivem naquela casa, as questões são dos dois. Principalmente se você talvez não tenha tanto tempo, assim como teu marido ou seu parceiro ou sua parceira também não tenha. Porque às vezes pensa assim, né? Ah, não, mas ele trabalha? Mas peraí, você também trabalha fora. E aí, como é que fica? Aí vamos supor que você entre no outro tópico que a Ká levantou, da escolha. Vamos supor que você decidiu não trabalhar fora porque pra você é prazeroso. Pra você gosta muito de cuidar. Você é uma pessoa que gosta de zelar. E eu acho que o ponto aí importante disso entra nessa questão da liberdade, né? E dentro disso de liberdade, ainda vem essa questão de eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque isso é prazeroso pra mim, né? Porque cuidar da minha família tá muito mais importante, é muito mais valioso, isso vai ser muito mais realizador pra mim do que, sei lá, trabalhar fora, por exemplo. E você também pode optar por trabalhar fora e essa ser a sua opção. Então, a gente precisa, na hora de fazer essa escolha, ser uma escolha muito consciente. Entender toda essa movimentação e o porquê que a gente está escolhendo. E a gente não pode permitir que isso deixe de ser uma escolha, para não se tornar um fardo lá, né? Se pra mim eu não tô mais feliz aqui, cuidando da minha família, eu posso, nesse momento, escolher deixar isso daqui, voltar a dividir as tarefas e trabalhar fora?
Se eu tenho essa opção, então eu tenho liberdade. Eu estou optando por ficar aqui ou ficar lá. Agora, se eu não tenho essa liberdade, obrigatoriamente, se eu sair para trabalhar fora, eu vou ter que continuar cumprindo com as coisas aqui de casa, porque é minha tarefa. Então, isso não é mais uma liberdade de escolha. Você não está escolhendo cuidar da sua família. Isso está sendo imposto para você. E aí é um ponto de atenção, porque isso vai causar frustração, você não vai sentir orgulho das coisas que você tá fazendo, isso impacta na nossa autoestima, isso impacta em ansiedade, porque você vai ter milhões de coisas pra cumprir e não vai conseguir cumprir, não vai conseguir se sentir realizada. Inclusive, se você se sentia realizada trabalhando fora, se aquilo era realizador, você se sentia orgulhosa, falava, poxa, olha como eu mandei bem, olha como meu trabalho é legal, e você abandona isso pra cuidar da casa porque sente que isso é algo imposto a ti, aí pode também gerar inúmeros impactos, porque você tá desconsiderando coisas que são extremamente importantes pra cuidar da família, apenas. E até ver quais argumentos que fazem você sustentar isso como sendo uma escolha livre, porque eu já vi muitas mulheres falarem assim, não, mas eu prefiro assim, eu gosto de cuidar. Mas por que você gosta? Porque meu marido preferia assim. Porque ele acha que mulher não pode trabalhar, que mulher tem que... Se esses são os argumentos que sustentam, tem alguma coisa errada aí. E pensa assim, cada escolha, cada passo que você dá da sua vida, cada situação que você se coloca, é você que lida com as consequências daquilo. Se a sua decisão, com aspas nesse caso, é uma decisão que você acha que é sua, mas é para agradar o outro, porque o outro acha que isso é certo, tem muita coisa para ser colocada na balança. Porque como a Ká falou, se porventura estar no mundo corporativo, de se sentir ali uma profissional, com projetos dentro de empresas, é algo que brilha aos seus olhos e que era algo motivador, se você abre mão disso para agradar ao outro, no primeiro momento você, a curto prazo, você pode até estar se sentindo bem, de tipo, não, acho que isso vai ser um casamento feliz, é isso que vai me fazer feliz. Mas e a médio e longo prazo? Caso você não tenha coisas que te deem o brilho da vida, dos brilhos nos olhos, que te faça sentir orgulho de si mesma. E aí que vem o ponto principal aqui, além das escolhas, da liberdade, é que independente de qual lugar que você ocupe, seja a mulher do mercado corporativo, a mulher que cuida da casa, ou a que tá equilibrando as duas coisas ali, seu eu, o existir um eu, o existir alguém ali não pode ser anulado. Até para você não cair no ponto de você passar a ser vista a partir dessa ocupação que você tem. Muitas mulheres são massacradas dentro dessa estrutura como se elas passassem a ser ali a governanta só da casa. Se ela passasse a ser ali uma pessoa que está prestando um serviço e ela deixa de ser vista como esposa, ela deixa de ser vista como uma pessoa com limites, com dificuldades, com sentimentos, com necessidades. Desejos. Ela deixa de ser enxergada. E isso tem um custo muito grande para nossa saúde mental. E você trouxe um ponto do eu deveria, eu precisava ser assim, prefere assim. Toda vez que vocês se pegarem falando esse tipo de coisa, preste atenção. Então, por que você... Tem que também, então eu trabalho fora porque tem que ser assim. Ou eu trabalho dentro de casa, ou eu só fico em casa porque tem que ser assim. Ou eu trabalho fora e dou conta de tudo em casa porque precisa, né? É a mulher que precisa fazer esse papel. Então, essas palavrinhas de precisa, tem que... Presta muita atenção. A mulher que, o homem que... Todos esses rótulos aí, prestem bastante atenção. Porque geralmente a gente tá trazendo pra nossa vida um peso que não precisa ser assim. A gente pode mudar essa realidade. A gente pode fazer coisas que nos dão orgulho. E você pode ter orgulho independente do caminho que você decida seguir. E não precisa nem se você é uma mulher super de negócios, não sei o quê. Não. Mesmo que você só trabalhe fora, trabalhe no mercadinho, assim, ó, não tem problema. Se você decidir e isso for algo que te dê orgulho, faça. Porque te dá orgulho, porque isso vai ser satisfatório, porque no curto, médio e longo prazo isso vai ser algo engrandecedor, que você vai se sentir bem com você, e isso vai gerar um impacto na sua família. Perceba, porque às vezes você abdica de tudo isso que te dá orgulho pra fazer bem pra família, e como a Nina puxou, aí você deixa de ser esposa, aí não tem mais desejo, aí os filhos também tá ali só pra servir os filhos, não tem mais nenhum carinho, nem, né, a troca. Então, será que você realmente tá fazendo bem pra sua família? E pra si mesmo, sim. Né? Porque aonde você fica dentro de todo desse lugar, desse papel. Total. Mas às vezes a gente tá tão pensando naquela estrutura que a gente não se coloca assim, de fato, essa escolha vai ser boa? No curto e no médio prazo?
No longo prazo, vai ser bom fazer isso? E aí, Cá, pensando assim, que todo lugar que eu vou ocupando sem consciência de que se aquilo é uma decisão, se aquilo me faz feliz, se aquilo é motivador pra mim, eu tô diariamente lidando com os impactos disso, com as consequências disso, né? Então hoje nós temos aí, claro, isso muito mais inclinado pro lado das mulheres, por conta desses papéis sociais que são impostos. Então nós temos aí hoje, por exemplo, essa pauta que eu puxei do sexual, né? É muito comum o pessoal fazer piadinha que depois do casamento nenhuma mulher quer mais se relacionar sexualmente. Porque será que elas perdem o desejo? Será que existe um time ali, um reloginho que depois desse acontecimento as mulheres perdem desejos? Se você tá se questionando se sim ou se não, eu já te dou aí a dica. Não tem. O desejo, ele é situacional, ele é contextual. E se o contexto da vida dessa mulher é uma mulher que está se negligenciando, se sucumbindo ali para caber dentro desses rótulos, dessas obrigações, isso pode estar aparecendo dessa maneira. Isso pode estar aparecendo numa depressão. O quanto que eu já vi de mulheres que largaram suas carreiras porque achavam que deveriam cuidar da casa e do marido e chegam ali depois num ponto da vida que elas não veem mais o brilho em fazer as coisas e elas se sentem deprimidas, o corpo vai respondendo muito e aí começa doença daqui, doença dali, e isso é a sua vida ali respondendo por toda essa movimentação. Só que como a Ká falou, não precisa continuar sendo assim, embora seja muito naturalizado. Se um homem deixa de, sei lá, trabalhar porque ele quer cuidar dos filhos, todo mundo fica, o quê? Você vai largar sua carreira? Como assim? E se uma mulher fala assim, não, eu preciso cuidar dos meus filhos, então eu vou sair desse emprego, porque, enfim, por via de regra, só dela abandonar alguns sonhos pra cuidar, ninguém estranha. Sim. E até trazendo uns dados, né? Ano passado foi registrado no mês de março, no começo da quarentena, que 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho. 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação, ou seja, que tinham empregos formais e que tinham filhos. Ou seja, 2 milhões a mais. Por quê? Sem escola, sem creche, as mulheres não conseguiram. Literalmente não deram conta. Por quê? Porque ninguém dá conta. Muito difícil. Como que a gente vai fazer isso? E olha, não é que você não pode deixar o seu trabalho para cuidar da sua família. É bom a gente sempre esclarecer. Essa é uma opção, né? Se você tem essa opção na sua vida, usufrua dela tanto quanto o seu marido. É essa a questão. Tanto você quanto ele, vocês dois têm essa opção. Isso não precisa ser algo apenas atribuído a ti. É o fato de quanto é a opção. Exatamente. Precisa ser a opção. É importante ficar grifado em marca-texto isso, porque precisa ser uma opção. A gente está falando de 2 milhões a mais de mulheres que pediram demissão em um país que, em 2020 também, o número de ligações por violência doméstica cresceu 16,3%. No ano passado, o 190 recebeu 694.191 ligações sobre violência doméstica. Isso refere-se a uma ligação por minuto. É muita coisa. É muita coisa. E a Ká tá trazendo esses dados, é importante a gente olhar assim para o que isso tá manifestando pra gente, o que isso tá mostrando. Esse é o resultado de toda essa estrutura, é o resultado de toda essa movimentação. O que isso tem a ver com violência doméstica? Isso tem que a ver quando se cria uma posição dentro de relacionamentos de hierarquia, onde um tem o poder sobre o outro. Essa questão de violência contra a mulher está muito associado a isso. Inclusive, eu já vi casos de mulheres apanharem dentro de casa dos seus maridos por conta de tarefas domésticas. Ele achar que ela não está fazendo direito e ele lá achar que ela passa a ser uma propriedade daquela pessoa. Essa questão aí também do índice de evasão de profissões, de emprego, enfim. Às vezes, dentro do formato que você tem ali de relacionamento, tá tão estruturado isso que você sequer se questiona se é você que tem que pegar aquilo e resolver sozinha. Só que dentro de relacionamentos que são trocas, que são parcerias, se eu tenho um problema com quem vão ficar os meus filhos já que não tem uma creche, tem que ser algo ser sentado para ser decidido pelos dois, onde os dois pensam maneiras de flexibilizar as vidas para encaixar ali. Agora, se na sua vida você tem que, alguma coisa pode não estar no eixo, e isso vai ter consequências a médio e longo prazo. Sim, e esse cenário de largar o emprego acontece em meio a esse tanto de violência, a um tanto de relacionamento abusivo que a gente vê acontecer,
crescer. E muitas mulheres, inclusive, ficam em relações abusivas por conta da condição financeira. Aí você imagina, se tem 2 milhões de mulheres que pediram demissão ano passado por conta da questão financeira, quantas delas será que nesse momento estão em relações abusivas? Olha o impacto que tem isso, é muito grande. E é uma lama que conforme você mexe mais afunda, né? Porque se ao fazer essa movimentação eu posso entrar numa questão de dificuldade financeira e passar a depender do meu parceiro, do meu cônjuge, emocionalmente, financeiramente, se a coisa ficar feia aqui no relacionamento, como é que eu saio? Ao ponto que eu me abdiquei, me desfiz tanto da minha própria vida pra viver em função dessa relação, e agora? Tudo deixa de ser uma escolha, que eu faço? né? O emprego deixa de ser uma escolha porque eu tenho que cuidar da casa. A relação deixa de ser uma escolha porque eu dependo dessa pessoa. Os filhos deixam de ser uma opção ter carinho porque obrigatoriamente é meu papel fazer isso. E aí a gente vai se afundando. Não enxerga maneiras de sair disso porque tá ali imerso nessa lama que vai afundando. Nessa areia movediça aí. E se tratando aí, estamos falando de seres humanos, nós precisamos de motivação, nós precisamos de prazer, nós precisamos nos sentirmos orgulhosos, a gente precisa de independência, autonomia. Se tem uma coisa que acaba com a gente é sentir que você não tem autonomia dentro das suas vontades, decisões e passos. E puxando um pouquinho até de motivação, não vem de dentro, gente. A gente precisa olhar pra fora, entender o que é nesse lugar que me motiva a estar ali, o que pra mim é engrandecedor em trabalhar com alguém, em trabalhar no mercadinho, em trabalhar na empresa, em sair ou em ficar em casa, o que é engrandecedor ali. A gente precisa dessa motivação e a gente precisa entender por que eu faço o que eu faço. Eu costumo dizer que motivação a gente pode pegar para entender como motivo para a ação. Já se diz aí a palavrinha, né? E nós precisamos dos porquês para aguentar alguns comos. E, inclusive, pode ter a movimentação oposta. Às vezes, estar no mundo corporativo não faz sentido para você. Às vezes, você sofre horrores de ver ali os teus filhos, a tua casa de um jeito que, pondo na balança, não tem fator motivacional nenhum estar lá na empresa, naquela posição, porque não conecta com o que você valoriza. Pode acontecer o exemplo também. E como a gente falou aqui, sendo uma escolha, eu posso querer sim viver aqui cuidando da minha família, da minha casa, desde que isso seja feito com atenção e que eu não deixe de cuidar de mim. Que continue existindo um eu, que a gente não precisa falar só de projetos quando se trata de empresa, mas que você tenha coisas que você se sinta ali desafiada. Que você tenha ali uma estimulação pro teu cérebro, porque trabalho de casa exige sim bastante da gente, mas nós precisamos também de estimulações ali cognitivas, de desafio, de raciocínios, de tomadas de decisões, de gerenciamento, enfim. Dentro do lar, você também acaba ficando muito privado às vezes de relações, porque, querendo ou não, trabalhar fora tem essa questão social envolvida, né? De você ter pares, de você ter amigas. Se você escolheu e gosta de estar, né, em casa, trabalhar dentro de casa, veja isso como tarefas, um trabalho ali que você também tem para desempenhar, que não é fácil, diga-se de passagem, mas que você também precisa continuar cultivando relações, ter coisas que são suas, ter coisas para além do lar, ter coisas que te mantenham ali viva, ativa, em movimento. E pra quem escolhe seguir os dois, né? Vamos lá, então eu vou pegar toda minha malinha, vou encher ela com todas as tarefas que tem, todas as tarefas domésticas, quanto tarefas fora de casa, trabalho fora. Vou pegar tudo isso, colocar na minha malinha e sair andando. Como que eu lido? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é, alguns pratos vão cair. Decida quais que vão cair. A gente precisa saber o que priorizar. Outra coisa é levantar a mão e enxergar os seus parceiros. As pessoas que moram na sua casa, seus filhos, quando eles começam a crescer, são pessoas funcionais. Elas precisam colaborar naquilo que elas podem. Uma criança, por exemplo, ela não precisa faxinar a casa, mas ela pode pegar o pratinho dela e colocar na pia. Né? Não precisa deixar tudo jogado. Então, são pequenas atitudes que a gente vai tomando de colaboração. Então, saiba que se você tá pegando a tarefa doméstica como sua obrigação, não é da casa. E entenda que esses pratinhos vão cair, que algum desconforto ali pode até vir por você ter essa crença, essa regrinha aí na cabeça de é minha obrigação, talvez vai dar um desconforto, segura esse desconforto e vamos lidar com ele. Não se deixe de lado. Faça as coisas que te dão orgulho, sempre, a todo momento, seja fora ou dentro de casa.
mantenha relações. Então não é porque você tem milhões de coisas pra cuidar que você vai abandonar suas amizades, que você vai abandonar sua própria relação. Porque com isso você vai ficar frustrada. Porque por que você tá fazendo tudo isso? Por que eu faço o que eu faço? Se não é pra ter uma boa vida, pra ter uma convivência legal, pra ter uma relação legal, né? Então, que a gente alimente tudo isso também. E dentro dessa parte de jornada dupla, é importante ressaltar como que relações dependem de parceria, né? Se você se sente desamparada pelo teu par, que você acha que se você não fizer, não vai ser feito, que a casa vai ficar um caos, que essa pessoa não pode lavar uma coisa ali, limpar uma coisa aqui. Se você fala, você pode fazer isso daqui, a pessoa fala não, como se tivesse ali uma decisão de que aquilo é seu, talvez nós temos aí um sinalizador de um problema na relação. Porque parceria dentro de relação é em todos os aspectos. É uma parceria para dificuldade financeira, é uma parceria para conquista, é uma parceria para compartilhar emoções e é uma parceria em tarefas e obrigações também. Então, eu falo, mas ele não me ajuda. Começa a mudar esse discurso, que ele não tá te ajudando. Ele não precisa te ajudar. Lembra que eu falei aí? Ajuda a gente presta como um favor. Ele não tá fazendo um favor. Ele não tá colaborando. Eu falo e ele não faz. Precisamos de conversas maduras ali, de falar assim, amorzinho, sozinho eu não dou conta. Vamos fazer isso acontecer junto? E fazer a movimentação, né? Não basta só falar. Então, se eu falo que todo dia a pessoa deixa a toalha jogada e todo dia eu vou lá, pego a toalha e guardo, veja, você tá eximindo a outra pessoa de tomar atitude, gente. Deixa lá, na hora que... Perfeito, cara. Na hora que a pessoa for pegar a toalha e tá toda molhada, ela vai lembrar, putz, da próxima vez eu vou precisar colocar pra secar. Eu vejo acontecer isso muito, até pegando aquilo que você falou no começo, do cara falar assim, mas eu não sei fazer, você faz melhor. Aí eu falo, não, ele realmente não sabe fazer. Ou ele vai lá e fez mal feito. Aí eu vou lá e, faço de novo, né? Eu vou me pôr de exemplo aqui, numa situação, óbvio, né? Eu venho da mesma criação, do mesmo modelo que a maioria das pessoas, né? Estou inserida nessa cultura também. E assim, com meus 10, 12 anos, eu comecei a ajudar em casa. Fazer um arroz, lavar um banheiro, limpar um chão. Então, são coisas que eu sei fazer. Quando eu comecei a morar com o meu namorado, eu uma vez falei assim, eu vou limpar o chão, você lava o banheiro? Aí, porque eu falei assim, eu não sei lavar o banheiro. Eu falei, top. Não deve saber mesmo. Porque eu fui colocada pra fazer isso desde criança. Ele, por ser um homem dentro dessa criação, não. Aí, teve uma vez que eu peguei e falei, joia, então. Fui lá na lavanderia, enchi o balde com cândida, enchi o balde com sabão e falei assim, vem cá que eu vou te mostrar como é que lava o banheiro. Aí eu falei, você passa a bucha aqui, essa parte do rejunte tem que dar mais uma esfregadinha com a escova aqui. E mostrei. E aí tem, né, ele sempre vai lá e hoje a gente tem essa divisão, mas só que quando a gente para ali no, eu não sei, eu não consigo. Talvez ele realmente não saiba e não consiga. Vai lá, mostra como é que faz. Ou às vezes o jeito que ele faz não é o jeito perfeito ou como você faria. Mas peraí, olha o tanto de prato que você tem pra segurar. Será que tudo precisa ser feito perfeito do jeito que você faria? Talvez se o jeito que ele faz é aquele jeito que ele sabe fazer, e conforme ele for fazendo, talvez ele vá aperfeiçoando. Tolera o desconforto de talvez não ser incrível como você faria, sei lá, foi pra limpar os vidros da casa. Se eu fosse limpar, ia dar pra usar de reflexo ali. Mas o dele tinha umas digitais. Tolera as digitais, ao invés de você pegar todos os vidros pra você limpar. Exatamente, porque senão a gente vai deixando algumas janelas quebradas, né? Não é nem sujas, é quebradas pelo caminho, que normalmente diz respeito à nossa individualidade, a gente vai deixando pelo caminho para poder aquelas estarem perfeitas, porque aquela que alguém vai olhar precisa estar perfeita, né? Então, não vá se deixando de lado nesse processo. Permita que o outro tente, que ele erre, que ele aprenda, insira ele junto. Ele não tá te ajudando, ele é um adulto funcional. Vamos aí, e homens que estão me ouvindo, vocês são plenamente capazes. E talvez você que tá ouvindo a gente tá falando, nossa, que feminista. Olha, super feminista. As militantes. Deve estar super incomodado ou incomodada e achando toda essa estrutura. Mas veja, tudo isso que a gente tá falando aqui é porque a gente também tá nessa estrutura. Igual o exemplo que a Nina deu, a gente tá também imerso, a gente vem de realidades assim também. Eu tive essas figuras de cuidado também. Só que a gente precisa entender que, como todos nós estamos nessa realidade, como que a gente modifica, como que a gente torna bom para todos? Porque isso vai ter um impacto na relação de todos, né? Então, se cada mulher que ouvir esse episódio
falar pra sua amiga, dividir as tarefas, que o marido dela é um adulto funcional, Falou, ó, aquele boy ali tá colaborando. for um pouquinho abusivo. Tá tudo bem se você tá incomodada com isso. Não tá legal mesmo esse padrão. Total, se você se incomodar com o seu marido fazendo isso, com seu namorado, enfim, deixando coisa jogada, não estando colaborando, dividindo as tarefas com você, entenda, esse é um sentimento totalmente válido. Totalmente, porque a gente também tá nessa estrutura e é totalmente válido a gente sentir isso também. Então, para que a gente mude essa realidade, precisa de ações. Não vai bastar a gente ficar com esse incômodo aqui, ai, tô incomodada, olha lá como ele não me ajuda, né? Como falam lá fora. Nossa, olha como ele não me ajuda. E a gente não fazer nada com isso. Então, pega tudo isso que você tá sentindo, foca no objetivo. Se o seu objetivo é não sentir mais isso, vamos ter ações para que isso ocorra. É o famoso não se acostumar com o que incomoda, né, Ká? Porque às vezes falta essa validação de que, puxa, se você tá se sentindo sobrecarregada, se as coisas na sua relação parece que falta essa parceria, é legítimo isso que você tá sentindo e algo precisa ser feito com isso. Vocês estão militando demais, mas veja bem. Socialmente, nós viemos sim de estruturas machistas. Hoje, muito menos do que em outros anos, né? A mulher antigamente não tinha direito de voto, ela não podia trabalhar fora nem que ela quisesse muito, né? E toda essa estrutura machista, ela ainda mata mulheres. No sentido literal e no sentido não literal também. Porque quando não mata concretamente, mata sonhos. Mata a vontade de continuar vivendo. Mata os planos, mata o brilho. E nós aqui somos mulheres e queremos abraçar outras mulheres para que você não deixe seu brilho ser apagado. Para que você não deixe seus sonhos serem mortos por conta dessas estruturas e dentro dessas regrinhas de que você tem que funcionar dentro desses escopos. Porque eu vejo muito chegar, inclusive, em consultório, mulheres que às vezes estão sobrecarregadas, que não se sentem apoiadas por seus parceiros, que vêm sendo cobradas para ter o melhor desempenho sexual, sendo que a problemática é outra. E a sobrecarga feminina, ela é uma realidade, está muito presente nos dados, por exemplo, que a Ká trouxe, e isso tem impactos claros na nossa saúde mental. E nós precisamos de mudanças no nosso micro para que um dia o macro seja diferente. Nós precisamos de mudanças nas nossas decisões, dentro do que a gente aceita, dentro do que a gente não aceita, da forma que a gente se prioriza no momento em que a gente se abdica, para que nós tenhamos vidas que sejam satisfatórias, plenas e que nos tragam felicidade. Porque afinal, gente, de novo, essa vida que você tá vivenciando é fruto do que você faz cada dia. Então, se você tá infeliz, se você tá se sentindo aí sobrecarregada, não tá conseguindo dar conta, saiba que é legítimo isso te incomodar e é legítimo você manifestar esse incômodo e ter suporte. Veja, não é que é legítimo só você pedir ajuda. Esquece isso. Não é pedir ajuda. É ter o suporte que é necessário dentro dessas relações, dessas formatações dentro de um casamento. Perfeito, então como a gente falou, se a gente precisa fazer a diferença de pouquinho em pouquinho, manda esse episódio para todas as suas amigas que podem estar passando por isso também. Homens que ouviram a gente, eu sei que às vezes você não faz, talvez tenha sido desconfortável, talvez nem tenha nenhum homem até esse ponto aqui ouvindo a gente. Já largaram todos, né? Pararam de seguir a gente. Mas se tem alguém ainda escutando a gente, olhe para a pessoa que está ao seu lado como companheiro e como companheiro divida as coisas. Então vamos para as recomendações. Hoje eu vou recomendar para vocês um episódio de um podcast do Mamilos, que eu gosto muito, que se chama Economia do Cuidado. Lá eles focaram bastante em como todo esse papo que a gente está falando aqui hoje tem impactos religiosos, como lá tem impactos na economia, como economicamente é funcional ter mulheres cuidando das pessoas. Então a gente tem todo esse funcionamento e lá eles falaram bastante sobre isso. Recomendo super o episódio deles. E, Nina, você tem alguma recomendação aí pra gente? Eu tenho de uma série muito legal que, gente, vale muito a pena assistir, é de comédia. Você vai dar boas risadas e é um humor super inteligente que cutuca pontos bem legais, assim, que é a série A Maravilhosa Senhora Maisel. É um processo, assim, que você se apega com essa personagem, você se identifica com tantas coisas que ela vai passando, vai entendendo também essas influências sociais, mas tudo de uma forma muito leve. E quando você vê ela conseguindo dar alguns passos ali dentro dessa individualidade, desse se olhar, de tocar os sonhos dela, dá uma vontade de entrar na TV, abraçar ela e falar, vamos juntas! Então fica aí de indicação, vale bastante a pena assistir, tá disponível na Amazon, mas o link vai estar aqui pra você conferir também.
Inclusive, eu adoro essa série, é muito boa. E vou recomendar pra vocês também outra série, que é a do Coisa Mais Linda. Essa série é muito fofa, também, grande parte, mas o final dela, dando spoilers, é bem pesado, mas fala bastante sobre a parte do machismo. E já conectando com essa série, tem um podcast chamado Praia dos Ossos, que é o caso de uma mulher, a Ângela Diniz, que foi assassinada por feminicídio. Então, aí a gente vai entender um pouco mais como que funciona essa estrutura toda que tá por trás, que a gente deu uma palhinha aí hoje pra vocês. Espero que vocês gostem. Segue a gente lá no Instagram, compartilha com todo mundo. Meu Instagram é @psicóloga_Karina_Lima. O meu é @psicologiarievilo. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, opinião, crítica, elogios, mandem lá pra gente. Até mais. É isso, agora as militantes vão descansar. Beijo. Dorme, militante.